Olá, este é o Jornal Toda Hora, informação completa. A Justiça prorrogou até às 11 da noite de segunda-feira o prazo para a saída dos alunos que ocupam o prédio da reitoria da Universidade de São Paulo. A decisão foi tomada após uma assembleia que reuniu representantes da USP e estudantes. O oficial de justiça chegou por volta das 5 da tarde desta sexta-feira. Lideranças de partidos de oposição reagiram com indignação à proposta de anistiar os envolvidos no mensalão, esquema de propina que aconteceu na Câmara dos Deputados. O projeto foi incluído na pauta de votações da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, mas retirado após as críticas. Segundo Roberto Freire, presidente do PPS, a proposta desmoraliza ainda mais as instituições públicas. Já o líder do Democratas no Senado, Demóstenes Torres, classificou a lei de vergonhosa e uma agressão à sociedade. O projeto beneficiaria os ex-deputados José Dirceu, Roberto Jefferson e Pedro Correa. Se fosse aprovado, os três seriam anistiados e os crimes cometidos perdoados. Os ex-parlamentares são réus no processo que corre no Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal indiciou o ex-ministro da Agricultura, Wagner Rossi, por formação de quadrilha, peculato e fraude à licitação pública. A Polícia Federal acusa Wagner Rossi de comandar uma organização criminosa. Wagner Rossi foi o quarto ministro do governo Dilma que perdeu o cargo. Ele pediu demissão após denúncias de tráfico de influência, falsificação de documentos, falsidade ideológica, corrupção e distribuição de propina. O primeiro secretário do Senado, Cícero Lucena, do PSDB, é acusado pelo Procurador-Geral da República de fraudar licitações e beneficiar empreiteiras. Segundo a Procuradoria, Lucena teria cometido os crimes quando era prefeito de João Pessoa, na Paraíba, entre 1997 e 2004. Na ocasião, ele teria participado de um esquema de licitações ilegais por meio de obras superfaturadas e não realizadas. O senador não comentou o caso. Atualmente, o tucano administra a conta bancária do Senado, um orçamento de 3 bilhões de reais. O processo foi encaminhado para o Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente Lula recebeu ontem visita da equipe médica em casa, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Eles retiraram um equipamento que medicava o político pela corrente sanguínea. Lula faz tratamento de quimioterapia para combater um câncer diagnosticado na laringe. De acordo com os médicos, o tumor detectado é de agressividade média e as chances de cura são altas. Uma reportagem publicada em uma revista britânica afirma que os candidatos do PT nas eleições de 2012 podem não contar com a presença do ex-presidente Lula para fazer campanha, mas ele vai continuar muito influente. A revista The Economist publica a reportagem na edição desta semana. Os aposentados que ganham acima do mínimo terão reajuste menor. A informação foi divulgada pela ministra do Planejamento. Segundo Miriam Belchior, o governo já decidiu que os aposentados que ganham mais de R$ 545, valor atual do mínimo, o pagamento do 13º salário deve injetar cerca de 118 bilhões de reais na economia até dezembro. A estimativa é do DIEESE. Os 118 bilhões de reais que devem ser injetados na economia do Brasil até dezembro. De olho no aumento do movimento no comércio da região central da cidade, a Companhia de Engenharia de Tráfego deu início neste sábado ao bloqueio da circulação de veículos na rua 25 de março. A restrição vale até o dia 24 de dezembro, sempre de segunda-feira a sábado, das 10 da manhã às 5 da tarde. A polícia identificou 12 pessoas suspeitas de envolvimento no roubo ao Banco Itaú na Avenida Paulista, ocorrido em agosto. Todos tiveram prisão preventiva decretada. 2 deles foram presos e os outros 10 estão foragidos. Os presos são um vigia que trabalhava no banco na noite do assalto. Os 12 jurados que analisam o caso contra Corrent Murray, médico de Michael Jackson, não chegaram a um veredito no primeiro dia de deliberação. O processo será retomado na segunda-feira. A decisão dos jurados precisa ser unânime. O julgamento teve início no dia 24 de setembro. O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, deve conseguir a reeleição neste domingo. Segundo pesquisas de opinião, o líder tem 48% das intenções de voto, enquanto o principal opositor, um radialista, aparece com 30%. Se as projeções se confirmarem, Ortega vence no primeiro turno, já que a lei da Nicarágua determina que um candidato pode vencer se conseguir 40% dos votos válidos ou 35% com 5 pontos de vantagem para o segundo colocado.
Veja a seguir, intervenções artísticas mostram ao público a sintonia entre a arte e o meio ambiente. O Jornal Toda Hora volta em instantes. A Coreia do Sul lançou uma campanha para acabar com a propaganda norte-coreana na internet. Seul criou um órgão especialmente para combater sites que tenham informações favoráveis ao regime comunista. O governo sul-coreano acusa os vizinhos do norte de usar a rede para divulgar sua ideologia. Entidades de defesa da liberdade de imprensa criticaram a iniciativa de Seul. A Marinha israelense interceptou 2 barcos que transportam material médico e militantes. O grupo tentava romper o bloqueio marítimo imposto por Israel sobre a faixa de Gaza. A flotilha, composta por um barco irlandês e outro canadense, saiu de um porto no sudoeste da Turquia. O governo americano autorizou o retorno da British Petroleum aos trabalhos de perfuração no Golfo do México. A empresa foi a responsável pelo maior desastre ambiental da história dos Estados Unidos. A autorização partiu do Escritório de Segurança e Reforço Ambiental, órgão do Departamento do Interior. Um estudo mostra que terremotos têm mais impacto na saúde humana que outros desastres naturais, como enchentes e furacões. O estudo apresenta um balanço da devastação causada pelos terremotos no mundo na última década. A Agência Espacial Americana lançou com sucesso um satélite com a dupla missão de melhorar a qualidade da previsão do tempo e monitorar as mudanças climáticas. O satélite vai se juntar a outros que já circulam o planeta coletando informações sobre a atmosfera, oceanos e terra firme. Futebol. A 33ª rodada do Campeonato Brasileiro começou neste sábado repleta de surpresas. A partir de agora, as partidas de fim de semana serão realizadas às 5 da tarde e às 7 da noite. Confira os resultados e os próximos jogos. Jogando em casa, o Botafogo decepcionou a torcida e perdeu para o Figueirense por 1-0. Um alpinista cruzou as cataratas do Iguaçu numa tirolesa. A aventura foi a forma que ele encontrou para pedir voto para as cataratas no concurso que vai escolher as 7 novas maravilhas da natureza. A tirolesa de mais de 150 metros foi montada em cima do maior salto das cataratas do Iguaçu. Depois de passar por São Paulo, agora as vaquinhas invadem a cidade do Rio de Janeiro. Dessa vez, elas podem ser vistas em alguns morros e no asfalto. Pela segunda vez no Rio, a tradicional exposição terá nesta edição cerca de 100 esculturas de variados temas. O Parque do Ibirapuera, na capital paulista, ganhou novas intervenções artísticas neste final de semana. As obras culturais têm o objetivo de mostrar ao público a sintonia entre a arte e o meio ambiente. Esta edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Um ótimo domingo para você.